Era napoleônica gravando. Tá filmando, né? Pera, pô, espera aí, você tá doido? Com 26, não. O que eu falo? Rapaz, com 26 anos. Eu tava pensando em quê? Eu não pensava em nada ainda. É só isso. Pessoal, a aula de hoje é sobre Era Napoleônica. Um assunto muito legal, um assunto muito interessante que ajuda bastante a gente compreender o mundo contemporâneo, tá? Depois da aula, se você tiver algum tipo de dúvida, alguma questão que você queira colocar, né, algum comentário, vocês podem acessar lá as redes sociais, tanto o Facebook, quanto o YouTube, quanto o Instagram, né? Se você tiver alguma sugestão de aula também, galera, que vocês queiram, né, então comenta lá. E, bom, se expressem aí que a gente pode organizar uma aula de acordo com o que vocês querem, beleza? Vamos lá para a aula? É agora então. Bom, galera, então, para a gente entender bem a Era Napoleônica, tem o seguinte, você precisa entender o sentido dessa Era Napoleônica, do golpe do 18 de Brumário que botou o tal do Napoleão Bonaparte no poder. Então, para a gente entender isso, a gente tem que falar um pouco de Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é uma das revoluções burguesas que acontece na Europa, né? E era uma revolução que ela foi meio caótica. Então, quando a burguesia ela assume o poder na França, ela vai entrar em conflito com as classes populares, os sans-culottes, etc. E aí a nobreza também, que tinha acabado de perder o poder, ela vai estar insatisfeita com essa revolução. E no final da Revolução Francesa, nos últimos 5 anos, tá um caos total, velho. Todo mundo quer tomar o poder na França, né? Então, as classes populares querem tomar o poder na França, a nobreza, né, da aristocracia quer tomar o poder na França, e a galera não sabe o que fazer, essa burguesia, que queria instaurar uma outra sociedade. Então, eles apelam, né, para uma espécie de golpe militar e vão entregar o poder ao general Napoleão Bonaparte. Quem era Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era um general famosíssimo, um cara que teve uma carreira assim fulminante dentro do exército francês, né? Eu gosto de falar assim, tem um cara muito doido, tem um cara loucaço, tem um cara foda mesmo e tem Napoleão Bonaparte. Rapaz, viaja esse bicho, como é que esse cara conseguiu dominar a Europa inteira, meu irmão? O cara saiu do nada. Esse bicho é muito doido, viu, velho? Esse cara, com 26 anos, ele era general do exército francês. Para pra pensar nisso. Eu tenho 30 anos. Eu não dominei nada. Eu não comando nada. Napoleão Bonaparte mandava... Com 26 anos, era um general, cara. Eu acho que da minha idade ele já era um cara lá que estava num cargo muito alto no Estado francês, né? Provavelmente já era cônsul. Moral da história, galera. Quando Napoleão sobe ao poder, ele consolida os ideais da burguesia francesa, né? Esse é o lance. Napoleão foi uma jogada dos franceses, da burguesia francesa, para estabilizar o país. Então pega o poder e dá um general, um cara que tinha, né, tido várias vitórias fantásticas na guerra contra os austríacos, contra os prussianos que tentaram sufocar a Revolução Francesa. Era um cara da burguesia, era um cara defensor dos ideais revolucionários, mas de qualquer maneira era um homem que tinha uma fidelidade dos soldados, né, e um cara de muita ação. Ele resolveu os problemas dele com muita objetividade, com muita força, e isso atraiu boa parte dessa burguesia. Muito bem, então em síntese é muito importante nós entendermos o que significa historicamente a Era Napoleônica, né? O 18 de Brumário, o golpe do 18 de Brumário que põe nosso amiguinho Napoleão Bonaparte no poder, gato, ele é a consolidação da burguesia. Bom, muito bem. A Era Napoleônica, ela vai de 1799, com o 18 de Brumário, quando Napoleão toma o poder juntamente com mais 2 cônsules, né? E vai até 1815, quando Napoleão perde na batalha de Waterloo para os ingleses, aí que seria o momento onde encerra a Era Napoleônica. Então aí, de 1799 a 1815 é a Era Napoleônica. Muito bem. O que mais, professor? Se ligue, a Era Napoleônica ela pode ser dividida em 3 períodos, né? O consulado, o império e o governo dos 100 dias. Então, quando você quiser organizar sua mente para estudar, que eu acho que é o principal que a galera pesa aí, né, é organizar temporalmente, cara. Você tem que se ligar que a era está dividida em 3 vezes: consulado, império, governo dos 100 dias. Bom, então para iniciar vamos falar um pouco sobre o consulado. No consulado, Napoleão assume o poder, juntamente com mais 2 cônsules, Duco e Sieyès, como uma espécie de ditadura militar disfarçada. Eles mantêm algumas instituições democráticas, mas na prática foi um golpe da alta burguesia francesa para poder estabilizar o país e entrega o poder ao primeiro cônsul, que é Napoleão Bonaparte, que é quem mandava de verdade lá na bagaça. Bom, o
que Napoleão vai fazer nesses primeiros anos? Olha, a gente tem que ser sincero, ele tomou uma série de atitudes aí que foi importante para normalizar a situação da França. Lembrando que isso não quer dizer que não teve violência e não teve matança. A primeira coisa que o velho Napoleão vai fazer, parceiro, é regaçar os inimigos. Ele vai perseguir todo mundo que é contra ele, né? Quer dizer, a conjuração dos iguais, que eram coisa das massas, que estavam reivindicando maior participação política, divisão de terras. Né? Era um movimento que já beirava, inclusive, ideais proto-socialistas. Então ele vai perseguir esses grupos. A reação realista, os nobres, que queriam que o antigo regime voltasse, né? O absolutismo, os privilégios do segundo Estado, Napoleão também vai perseguir usando a força mesmo, matando, cara. Não tem negócio, meu pé tá doendo, não. O cara arregaçava mesmo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com os inimigos políticos usando a força. Depois que ele faz isso, Napoleão vai começar a tomar uma série de atitudes para tirar a França da anomalia social. Você sabe o que é anomalia social? Você sabe o que é caos, guerra civil? É a polícia militar na Bahia quando ele tem greve, parceiro. Você morre de medo de comprar pão. Né? Você não vai lá comprar leite, que você vê o cara no meio da rua, você não sabe se ele vai lhe assaltar ou ele não sabe se você vai assaltar ele. Isso aconteceu comigo uma vez. Quando eu tava na greve da PM, eu fui comprar um kisuke na rua, meu irmão. Quando eu saí, eu vi um cara, o cara olhou pra mim, eu olhei pra ele. E aí ele virou, quando ele virou pra correr, eu saí correndo também. Eu acho que ele tava com medo de mim, eu tava com medo dele. Então imagine a França desse caos total, parceiro. Napoleão chegou lá e falou, vamos resolver a parada. Bom, qual era o caos? Internamente, guerra civil. Externamente, vários países querendo invadir a França. Áustria, Prússia e Rússia. Tinha um aluno meu que falava assim, Áustria, Prússia e Rússia, professor. Eu falava, exatamente. E aí ele falava, eu tomava um banho, né? Áustria, Prússia e Rússia. A Áustria, a Prússia e a Rússia queriam invadir a França. Porque eles temiam que aqueles ideais revolucionários se espalhassem. Imagine, já tinha cortado a cabeça do coitado do Luís XVI, da mulher dele, né? Os reis, como é que estavam lá os reis absolutistas da Áustria, da Prússia e da Rússia? Os caras estavam com muito medo, meu filho, de perder a cabeça. Então tinham que sufocar aqueles ideais. Então a galera também queria invadir a França. Napoleão, perseguindo os inimigos internos, ele acalmou a parada internamente. Depois ele falou dois altos. Eu não quero mais fazer guerra. Ele propôs um tratado de paz com os países que queriam invadir a França. Falou, calma aí, calma aí, vamos devagarzinho. Né? E aí ele para externamente os conflitos. Isso foi fantástico, porque ele conseguiu, galera, focar as energias da administração pública para outra coisa que não a guerra. Ele persegue os inimigos internos e ele barra os inimigos externos. Muito bem. O que mais? Aí Napoleão vai tomar uma série de medidas. Ele vai tomar medidas administrativas, né? Napoleão vai centralizar o poder, vai criar um corpo de funcionários públicos baseados na eficiência e na confiança que ele tem e não na classe social dos caras. Isso significa que a lógica do racionalismo iluminista já está chegando na esfera do Estado a partir da Revolução Francesa. Então Napoleão Bonaparte ele tenta criar um corpo de funcionários públicos eficientes para fazer com que o Estado possa acontecer, né? Para que as ações do Estado sejam, né, eficientes. Muito bem, essa é a primeira atitude dele, a atitude no plano administrativo. Depois ele vai tomar algumas atitudes no plano econômico. A França estava um caos, cara, inflação, né? Napoleão criou o Banco da França, né? E talvez a principal coisa que Napoleão vai fazer é a construção de uma série de obras públicas, bicho. Estradas, né? Obras em geral, que vai, por exemplo, empregar muita gente que estava desempregado. E as estradas que Napoleão, por exemplo, vai construir vai ser fantástico para poder fluir o comércio na França, né? Por exemplo, a criação do banco vai permitir que você faça empréstimo para desenvolver as manufaturas, para desenvolver o comércio. Então ele toma algumas medidas econômicas que voltam a fazer fazer com que a economia francesa funcione de maneira adequada. Poxa, a burguesia está achando fantástico. Né? Que mais? Napoleão vai tomar algumas atitudes também no plano da educação. Ele vai criar uma espécie de educação pública visando uma formação militar e uma formação burocrática. Ele precisava de uma mão de obra qualificada que pudesse trabalhar no Estado. Observe que o Estado que Napoleão está tentando criar não é esse Estado comum que existia no antigo regime. É um novo Estado, galera. É um Estado influenciado pelo racionalismo. Pela racionalidade proposta pelo iluminismo. Né? Muito bem. Além disso, ele vai tomar algumas atitudes políticas, como eu já havia dito para vocês, de perseguição dos seus inimigos internos, e principalmente ele vai fazer um acordo de paz com a Igreja Católica, conhecido como concordata. Né? A ideia básica para a população francesa era fortemente católica, era tentar, né,
agradar gregos e troianos, na medida que a Igreja Católica tinha que se submeter ao Estado, mas também ele não podia perseguir tanto a Igreja, uma vez que você tem uma série de católicos na França, então ele consegue, digamos assim, ser bem visto, não só pela população, mas entrar em acordo com o próprio Papa. O Papa reconhecia as terras que foram confiscadas durante a Revolução, mas em compensação o Estado francês daria um certo apoio e aparato à Igreja Católica. Muito bem, galera. Todas essas atitudes de Napoleão Bonaparte vai fazer com que o cara ganhe muito poder, velho, muito poder. Mas talvez o grande legado de Napoleão nesse período tenha sido, né, o chamado Código Civil Napoleônico. O povo do direito sabe muito bem quem disso. O Código Civil Napoleônico, galera, foi uma reformulação, uma criação de um direito, né, que encarnava os ideais iluministas, a defesa da propriedade privada, a igualdade perante a lei, né? A garantia da legitimidade das trocas e do comércio. Ele cria o que nós entendemos, ele joga um esboço do que nós entendemos hoje como um direito de uma sociedade capitalista, né? Onde a propriedade privada ela tem que ser respeitada, né? A respeito dos contratos comerciais, etc. Essas atitudes do Napoleão Bonaparte, gente, ele favorece o comércio e as trocas. Isso é interessantíssimo para a classe burguesa, né? Que viu a França sair da anomalia, viu o risco de um golpe da nobreza sumir e um golpe popular também sumir. Quer dizer, isso foi fantástico. E Napoleão então ganha muita popularidade, porque basicamente a França ela se estabiliza, ela sai da anomalia, ela sai da guerra e ela começa a crescer economicamente. E aí a burguesia francesa começa a se fartar com isso. O Napoleão Bonaparte, inclusive, vai tomar algumas medidas protecionistas. O que significa isso? Ele vai impedir, ele vai dificultar a entrada de alguns produtos, principalmente produtos ingleses na França, para defender a manufatura francesa, né? Uma atitude até bem démodé para a época, né? É uma atitude que se tomava no antigo regime, mas essa atitude do Napoleão favorece também alguns setores da economia francesa. Brother, a galera ficou doida, falou, para que esse cara, meu irmão? Esse cara conseguiu tirar a França do caos, brother. Se ligou? E nesse momento que ele tira a França do caos, aí vem a parte mais interessante. Ele sabe aproveitar e jogar politicamente com isso. Como é que Napoleão joga politicamente com isso? Napoleão consegue, através de articulação política, tornar-se cônsul vitalício da França, com direito a indicar o próximo cônsul. Você se ligou no que isso significa? Ele deixava de ser um cara eleito, que na verdade quando ele virou cônsul era para um prazo de 10 anos, e se torna cônsul vitalício, com direito de indicar o seu sucessor. Bom, viraria o quê? Uma monarquia hereditária, mas foi isso que o velho Napoleão conseguiu. E continuando a sua popularidade crescer, Napoleão Bonaparte, depois de agradar bastante a elite francesa, principalmente a alta burguesia francesa, inclusive negociar com a nobreza, a antiga nobreza depois, o Napoleão vai conseguir, gente, um plebiscito, lembremos que ele já perseguiu boa parte dos seus inimigos políticos, para que ele fazendo a seguinte pergunta para a população francesa: vocês querem que eu me torne imperador da França com poderes absolutos? Sim ou não? Adivinha a resposta? 60% da população francesa votou que sim. Napoleão Bonaparte, galera, se torna então imperador dos franceses. Isso mesmo. Depois que os franceses, cara, lutaram para derrubar o poder absolutista de Luís XVI, eles entregam o poder a Napoleão Bonaparte. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, você está me perguntando nesse momento: professor, e qual a diferença então agora do antigo regime de Napoleão Bonaparte? Do antigo regime de Luís XVI para o império centralizado de Napoleão Bonaparte. O antigo regime do tal do Luís XVI era baseado no poder da nobreza fundiária, dona de terras, com privilégios. Não era baseada no governo da burguesia, pelo menos em termos de participação política. A partir de agora, a base de apoio político do Império de Napoleão, o Império altamente centralizado, vai ser a burguesia francesa. Uma burguesia comercial, uma burguesia manufatureira, que ela quer ver o desenvolvimento do seu comércio, né? Então a gente pode dizer que o Império Napoleônico é um império comercial. Muito bem, Napoleão se torna imperador. Essa é a parte que eu acho mais massa de todas. Napoleão, ele era filho de comerciantes da Córcega, uma ilha que pertencia à França, né? E o cara se tornou imperador, né? Através de uma carreira militar fulminante. Bom,
Napoleão Bonaparte tem uma coisa massa que ele fez. Quando ele invadiu o Egito, nas campanhas de expansão dele, ele invade o Egito. Ele levou com ele um sábio, Louis Champollion. E esse cabra encontrou uma pedra chamada Pedra de Roseta, que tinha um texto em grego e outro texto em hieroglífico, a língua dos egípcios. E aí o que vai acontecer? Esse estudioso, Louis Champollion, ele vai comparar esses dois textos e vai decifrar a língua egípcia. E foi graças a esse feito do Louis Champollion que a egiptologia, a ciência que estuda, né, o Egito, um ramo da história que se dedica especificamente à civilização egípcia, foi desenvolvida graças à decifração da língua egípcia. Mas voltando aqui ao que a gente estava falando, o cara era muito escroto, Napoleão Bonaparte, meu filho. Imagine, ele virou imperador e seguiu os ritos antigos. Olha que ele lutou contra o antigo regime na França. Olha que ele defendia a separação de igreja e Estado. Mas quando ele se tornou imperador, ele foi consagrado imperador dos franceses por nada mais, nada menos do que o Papa. Normalmente, um rei francês, lá na época de Luís XVI, etc., antes da Revolução Francesa, ia até Roma, quando o sujeito seria sagrado imperador, né? E o Papa ia lá e coroava ele. Napoleão conseguiu uma articulação tal que ele conseguiu fazer com que o Papa saísse de Roma e viesse até Paris. E Napoleão, na Catedral de Notre-Dame, foi coroado imperador dos franceses. Rapaz, pasmem vocês. Dizem que Napoleão Bonaparte já tinha articulado tudo, que ele não era besta, né? Ele tinha articulado inclusive com o Papa, mas o normal era o Papa pegar a coroa e colocar na cabeça do imperador. Isso era um símbolo. Isso significava que o poder político estava abaixo do poder religioso. Napoleão Bonaparte fez diferente. Ele toma a coroa das mãos do Papa e, de costas para o Papa e de frente para o povo, ele se coroou. Autocoroou-se a si mesmo. Ele pegou a coroa e colocou na própria cabeça, parceiro. Ele estava dizendo para o Papa o seguinte: quem manda nessa bagaça sou eu. Não é você que veio me coroar, não. Eu só quero você aqui como coadjuvante. Eu tô me coroando. Você fala o que disso? Será que o menino era brincadeira? E aí ele se coroa. Isto era muito simbólico. Ele estava dizendo que quem conseguiu chegar ao poder foi ele, através dele mesmo. Claro que não foi, obviamente, por conta só dele mesmo. Mas isso era simbólico. Isso dizia também a personalidade de Napoleão Bonaparte. Muito bem, meus amigos. Outra história legal é que ele se casou com uma mulher chamada Josefina. E dizem que o tabelião, o escrivão, o cara que ia fazer o casamento deles, falou alguma coisa para ela que ela não deveria se casar com ele. E dizem que ele chegou depois para o tabelião, o escrivão, sei lá, e mostrou o cetro, né, de rei e o manto. E falou para eles assim: foi você, né, que falou para ela que ela não deveria se casar comigo? Provavelmente por causa da classe social dele, né? Porque você não queria se casar comigo, agora observe o que eu tenho. Quer dizer, ele era apenas o senhor dos franceses. Outra passagem legal diz que antes dele ser coroado, ele estava parado, o irmão dele estava do lado dele, o pai dele já tinha morrido. E ele fez um comentário bastante prosaico, bastante assim, normal pro irmão. Ele falou: ei, imagina se papai tivesse visto para saber onde eu cheguei. Quer dizer, o cara era um homem humilde que se tornou imperador dos franceses. Mas você está falando, isso aí foi o máximo que ele conseguiu, né? Isso aí não foi o máximo que ele conseguiu. Parceiro, pega a visão, que agora o negócio começa a ficar doido. Depois que Napoleão Bonaparte se torna imperador dos franceses, ele começa a fazer recrutamento em massa da população francesa. Isso não era muito comum, não. Isso não era comum. Quem fazia a guerra era a aristocracia. Napoleão começa a criar o que eles chamavam de grande exército. Eu só não vou falar em francês pra você não ficar rindo na minha cara, mas eu sei falar. O grande exército. Véi, o cara criou um... Não, brother, pense no exército. Pense no exército. Napoleão criou um dos maiores exércitos que a Europa já tinha visto. E quando ele começa a criar esse exército, ele começa a interferir na política internacional dos pequenos reinados em torno da França. A Inglaterra se prepara porque ela sabia que Napoleão ia atacar. Os austríacos, os prussianos também. Cria-se uma primeira coligação contra a França. Mas, brother, Napoleão, o cara era miserável. Ele começou a se expandir de maneira veloz, rápida, fulminante e ninguém conseguia parar o cara na terra.
era a infantaria, era o exército mais forte que a Europa já tinha visto. Ele começa, galera, a limar todo mundo contra ele. Ele domina praticamente tudo que a gente chama hoje de Alemanha e cria um governo ali meio que marionete, dominado por ele, né? Chamado Confederação do Reno. Ele vai atacar mais tarde Espanha, ele vai atacar toda a Europa Central praticamente, até a Itália vai estar em reinos ou subjugados a ele, né? Ou então ele colocou gente da família dele no poder. Esse período se chama de Guerras Napoleônicas, acontece dentro do Império. Napoleão vai mexer com as fronteiras, cara, da Europa. Não só mexer com as fronteiras da Europa, mas como ele vai mudar as famílias reais. Ele vai botar gente que o apoia ou gente da própria família dele. Né? Tem uma batalha mesmo que foi famosa na Áustria, a Batalha de Austerlitz, né? Que ele tem uma vitória fulminante contra os austríacos. Brother, prussianos, todo mundo caiu nas mãos de Napoleão Bonaparte. Só tinha um país, e presta atenção nessa parada agora, só tinha um país que era o grande inimigo comercial da França, inclusive, aliás, a França tentava concorrer com ele, porque ele que era o escrotão, que era um país que seus produtos estavam praticamente em toda a Europa. Que país era esse? Que país era esse? Que país era esse? Aquele, o meu, o seu, nosso país que fez a Revolução Industrial no século XVIII, a Inglaterra. A Inglaterra, parceiro. A Inglaterra era o grande país industrial da Europa. E Napoleão precisava quebrar as pernas dos ingleses, porque quando ele ia dominando a Europa, ele ia levando os produtos franceses. Sacou? Por isso que os ingleses estavam com medo também do Napoleão, porque senão não ia restar local para eles vender seus produtos. Napoleão Bonaparte, então, ataca a Inglaterra. Porém, o comandante Nelson, olha o nome do cabra, Nelson, na Batalha de Trafalgar. Eu adoro falar esse nome, velho. Batalha de Trafalgar. Na Batalha de Trafalgar, os franceses vão perder uma batalha naval. Vão perder para os ingleses. Por quê? Por que os ingleses tinham? Os ingleses poderiam não ter o maior exército do mundo, da Europa. Não poderia ter um estrategista como era o próprio Napoleão Bonaparte. Mas a marinha inglesa era a maior marinha que o mundo já tinha visto até então. A marinha inglesa era muito escrota. Caiu no mar, era igual tubarão, creu, já era. Napoleão tinha um grande exército e a Inglaterra tinha uma grande marinha. Lembrando, aí você fala assim, mas professor, por que o exército Napoleão não foi lá e invadiu a Inglaterra? Ô animal, a Inglaterra é uma ilha, não dá. Não tinha avião, não tinha ponte e nem tinha Moisés com o cajadinho mágico dele para poder abrir o mar. Só tinha que ser pela marinha, parceiro. E aí, Napoleão perdeu. Napoleão falou, porra, brother, não vai dar para invadir a Inglaterra, brother. O que eu vou fazer, brother? Imagine aí. Napoleão não sabia o que fazer. Mas, gente é um bicho miserável. O que Napoleão fez? Ele falou, eu tive uma ideia. Vou minar a Inglaterra. Se eu não tenho como invadir e destruir ela, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou proibir que todos os países da Europa continental, que eu tenho controle por conta do meu exército, comercializem com a Inglaterra. E aí eu vou arregaçar com a Inglaterra. E ninguém vai mais comercializar com a Inglaterra. E já era Inglaterra. O nome dessa paradinha chama-se bloqueio continental. Exatamente. Quem comercializar com a Inglaterra, eu vou bater. Sabe aquele seu amigo da escola, fortão, que ele fica com raiva de alguém e faz o castigo do silêncio? Quem conversar com fulano, eu vou bater nele. Foi mais ou menos isso que Napoleão fez. Ninguém vai comercializar com a Inglaterra. Véi, todo mundo dependia dos produtos ingleses. Portugal, Espanha, Rússia, todo mundo dependia de produto inglês. Ninguém produzia nada, cara. Era todo mundo atividade agrícola. Os produtos ingleses eram mais baratos. Napoleão pegou e falou assim... Quem comercializar a partir de agora com os ingleses, eu vou destruir. Aí Portugal fez... Sabe quando você fala assim, puta que pariu, brother, né? Os russos falaram... É mesmo? Certeza? Napoleão, certeza. Não podia, brother. E é assim que ele ia minar a economia inglesa. Ninguém comercializa, ninguém compra, os ingleses vão minar. Mas... nem tudo são flores na vida de Napoleão Bonaparte. Tudo começou com Portugal, ora pois. Os portugueses. Dona Maria era rainha de Portugal, louca, conhecida como Dona Maria Louca, ela era louca, doida mesmo, louca. Né? E tinha um príncipe regente, Dom João VI. Dom João VI, o príncipe regente de Portugal,
Ele era aquele príncipe. Não era aquele príncipe, olha que príncipe guerreiro, eu vou conquistar tudo, eu vou salvar a donzelinha. Não, era aquele cara de boa, que gostava de comer pra caralho, mais tranquilo. E ele dependia da Inglaterra para sobreviver, porque se não fossem os produtos ingleses, não tinha condição da Portugal sobreviver. Além disso, reza a lenda que os ingleses começaram a apertar os portugueses. Falou, e aí, vocês não vão começar a lidar com a gente não? Qual é? Se vocês deixarem, a gente vai invadir. Os ingleses começaram a pressionar também os portugueses. E os portugueses falaram, meu Deus, eu tô esmagado. De um lado, Napoleão Bonaparte é a maior potência do mundo, da Europa, e do outro, os ingleses também, uma grande potência. E Portugal desse tamanhozinho, velho. Um negocinho desse tamanho. Tava lá, no meio dos dois. Aí, o Dom João VI, que ainda não chamava Dom João VI, né? Dom João VI é o título dele quando ele vira rei, fica cá jogando com Napoleão, jogando com a Inglaterra, e fica jogando pra lá e pra cá, enrolando um e outro, e os dois pressionando ele. Mas aí Napoleão Bonaparte, parceiro, invadiu a Espanha, tirou o rei da Espanha do poder e colocou o seu irmão no poder da Espanha. Aí o rei de Portugal falou, lascou-se. Eu nesse jogo, pra lá e pra cá, esse bicho vai me tirar a minha família do poder. A elite portuguesa já imaginava o seguinte, olha, como a Europa está muito atordoada, uma solução seria deslocar a corte portuguesa para o Brasil, que era a colônia mais próspera de Portugal. Imagine, Dom João VI. Olha, sabe o que eu fico pensando? Uma hora dessa, mamãe, a gente poderia ir embora depois, né, para o Brasil. Né, e ir embora dessa confusão toda aqui da Europa, etc. E aí, meu filho, Dom João VI começa a articular com os ingleses. Né? Chega para os ingleses e fala assim, rapaz, e aí, como é que a gente faria? Uma solução seria eu ir para o Brasil. E vocês poderiam escoltar a gente para o Brasil. Porque no mar, né, a marinha de vocês é a grande marinha, a gente chegava lá e ficava protegido, vocês nos protegiam. Os ingleses falaram assim, well, o que eu vou ganhar com isso? Não existe almoço grátis. O que os ingleses iam ganhar com essa parada? Bom, os portugueses abririam o mercado brasileiro para os ingleses, 100%, a famosa abertura dos portos para as nações amigas, que na prática foi para os ingleses. E aí, parceiro, dito e certo, a família real portuguesa soube que Napoleão decidiu invadir Portugal, porque Portugal não tinha aderido 100% ao bloqueio continental. Então, quando o exército napoleônico está vindo em direção a Portugal, a corte portuguesa foge da Europa, Portugal, para o Brasil, sob a escolta da Marinha Britânica. Brother, foi um salve-se quem puder, meu amigo. A corte portuguesa, gente, pegou todo o tesouro português e trouxe para o Rio de Janeiro, trouxe para o Brasil. Imagine que loucura que foi. Só que as pessoas acham que quando a gente fala da corte portuguesa que veio para o Brasil, as pessoas acham que foi o pai, a mãe, o cachorrinho e duas crianças. Não, brother, foi toda a corte portuguesa. Fala-se num total de 15 mil pessoas que vieram de Portugal para o Rio de Janeiro. Velho, foi uma mudança absurda. Nunca na história do mundo uma metrópole foi para a colônia. E foi isso que aconteceu no Brasil. Você acha que a história do Brasil é chata, né? Você acha que não tem uns acontecimentos bacanas? Então, cara, a família real chegou no Rio de Janeiro no ano de 1808. Chegada da família real no Brasil. Isso mudou a história do Brasil. Tem só um caso pra você se ligar aqui. Dizem que teve um surto de piolho. Piolho mesmo. No navio de Carlota Joaquina, que era a mulher do rei, do príncipe regente, do Dom João VI, né? E não teve jeito para acabar com esse surto de piolho entre as mulheres. E aí as mulheres rasparam, mulheres da elite, a nobreza portuguesa, rasparam a cabeça. E elas colocaram turbantes, porque deviam ter ficado muito esquisita de cabelo raspado, elas colocaram turbantes. Quando as mulheres, as senhoras da elite brasileira, viram essas mulheres da corte portuguesa chegar com o turbante, elas acharam que aquilo era moda. Muitas mulheres passaram a usar então o turbante, para você ver o choque que foi a chegada da família real portuguesa no Brasil. Além da abertura dos portos para as nações amigas, além da criação do Banco do Brasil, além da criação de escola de medicina, né, do Jardim Botânico, uma série de coisas veio com a família real para o Brasil. Bom, voltamos para a Europa. Lá, velho, o bloqueio continental tinha sido rompido. Bom, as guerras napoleônicas foi gerando um desgosto, muitas mães viam seus filhos morrerem na guerra, né? O militarismo de Napoleão começa a receber algumas críticas, porém,
O golpe de misericórdia estava por vir. Um país também dependia muito do comércio com os ingleses. Que país era esse? A Rússia. Exatamente. A Rússia dependia dos ingleses. Mas a Rússia não é um paizinho pequeno chamado Portugal. A Rússia é apenas o maior país do mundo. E a Rússia, meu filho, tem algumas coisas muito peculiares, né? A Rússia tem um território gigantesco. A Rússia é frio demais. E tem uma coisa na Rússia que eu acho que o Napoleão não tinha pensado. Tem russo na Rússia. Esse é o grande problema da Rússia. Os russos jogaram duro com a invasão de Napoleão. Mas a gente vai entender bem. Napoleão Bonaparte, quando soube que a Rússia tinha rompido o bloqueio continental, organiza o seu grande exército e decide invadir a Rússia. Pivete, pega a visão, meu filho. Viaja aqui na maionese agora. 600 mil homens! 600 mil homens! 600 mil homens e 180 mil cavalos. Isso era um exército, parceiro. E eles partiram em direção à Rússia. Vamos dar um cotoque na Rússia agora. Vamos mostrar que Napoleão pensava que nós somos o que somos. Nós somos o novo império, a nova Roma. Vamos invadir a Rússia. Brother, o exército de Napoleão partiu em direção à Rússia, na chamada campanha contra a Rússia. Velho, dizem os historiadores que é o começo do fim de Napoleão Bonaparte. Quando eles entram, o exército russo estava em torno de 250 mil pessoas, diz que é um exército relativamente bom, mas a estratégia usada pelos russos para acabar com Napoleão Bonaparte foi fantástico. O território russo gigantesco, os russos usaram uma técnica chamada terra arrasada. Eles retiravam-se para dentro do território e destruíam tudo que fosse possível de ser usado pelas tropas. Meu brother, imagine o que é você mover aquela quantidade de homens. Você não tem como carregar todos os mantimentos. O saque do território, o uso de mantimentos do próprio território é fundamental para a existência das tropas, para a subsistência das tropas. E as tropas napoleônicas, parceiro, começam a entrar na Rússia. Os russos se retiram para o interior. E aí agora eu não sei como. Eles destruíram tudo. Tudo. Queimaram colheitas, destruíram cidades, envenenaram poços d'água. Eles destruíram tudo que os franceses poderiam usar. Dizem que chegou no momento que o frio estava insuportável, já tinha andado 20 graus negativos. Velho, eu tô falando de 20 graus negativos. Aqui em Conquista, quando dá 10 graus, 12 graus, eu fico querendo morrer. Filho da miséria, meu filho. Mãe, filho da porra. Agora tu imagina que é 20 graus negativos. O exército estava morrendo de frio e de fome. Napoleão então desloca para invadir Moscou. Cara, quando Napoleão chega em Moscou, pasmem, ele encontra uma cidade vazia. Vazia. Cri, 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 cri. Nada. Zero. Brother, os russos falaram assim, ah é? Se não é nosso, também não é de vocês. Pensa num povo ruim. Destruiu tudo. Rapaz, o russo inventou vodka, meu filho. Vodka, aquela bebida que acabou com sua adolescência, que eu tô ligado. Eles destruíram tudo e entraram pra dentro do território. O frio falou, é aqui. Chegou a dar, meu amiguinho, 30 graus negativos. 30... Cuspiu, caiu um pedaço de pedra de gelo. Era frio demais, meu irmão. O povo começou a gangrenar as pernas. Diz que o cara caía de fraqueza e não levantava mais. Os soldados napoleônicos perderam o freio. Não sobrou disciplina militar. Em Moscou mesmo eles foram tocar, fizeram fogueiras mal feitas, tocou fogo na cidade. Brother, eu sei de uma coisa a dizer pra vocês. Quando Napoleão volta, né, destruído, arrasado, ele mesmo perplexo com o que tinha acontecido, ele volta da campanha da Rússia para a França, ele volta dos 600 mil homens, 600 mil homens, ele volta com em média 5%. Você tem noção do que é isso? Quantas pessoas morreram? Foi uma carnificina, diz que os corpos estavam distribuídos nas estradas, né? Teve alguns confrontos com os russos, mas no geral isso é o que fica da guerra, da guerra contra a Rússia. Napoleão volta fudido, lascado. Meu irmão, quando ele volta para a França, para Paris, ele já volta fraco. Rapidamente cria-se uma nova coligação e o nosso amiguinho Napoleão Bonaparte vai sucumbir.
né? Uma coligação de Áustria, Prússia e Rússia. Áustria, Prússia e Rússia, professor, vai destruir Napoleão Bonaparte. Vamos fazer um acordo com ele, vamos mandar ele para uma tal Ilha de Alba, né? Ele virou meio que um território para ele comandar essa Ilha de Alba, né? Só que essa Ilha de Alba não vai segurar ele muito tempo, porque acabou colocando na França de novo o irmão de Luís XVI, impopular, tomou medidas impopulares, favorecia a nobreza, rapidamente, né, o exército estava insatisfeito com esse governo. Napoleão, sabendo de tudo isso, vai armar uma volta. Aí, né, quando ele perdeu nessa primeira vez a batalha, acaba o Império Napoleônico. Quando ele vai para a Ilha de Alba e depois volta para tentar tomar o poder de novo, ele consegue tomar o poder, porque dizem que mandaram o exército para poder prender ele, o exército aderiu ao movimento, começou a gritar viva, viva o imperador, e ele toma o poder por mais 100 dias. Porém, os ingleses vão travar uma batalha fantástica na Bélgica, a famosa Batalha de Waterloo, na Bélgica. E é essa batalha que o exército napoleônico, já esfacelado, vai ser destruído e ele vai ser preso na Ilha de Santa Helena, na África, e lá o general Napoleão Bonaparte vai morrer. E essa aventura chamada Era Napoleônica fica por aqui. Valeu, meus amigos, foi bom, se prepare para a próxima, beijo do magro, até mais. Bom, jovens, é isso aí, a gente fez o maior carinho esse vídeo aí pra vocês, então espero que vocês acompanhem a página do Mais Humanas, né, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever lá no YouTube, dar o velho like e tem um sininho lá também que você pode clicar para estar sendo notificado, beleza? Mais Humanos na veia. Rapaz, viaja esse bicho, como é que esse cara conseguiu dominar a Europa inteira, meu irmão? O cara saiu do nada, esse bicho é muito doido, viu, velho?